Nossa palestra objetiva trazer um pouquinho de conhecimento a todos sobre física quântica, espiritualidade e maçonaria. Por que o tema elos de ligação e não elos de ligações? Vou começar por isso aí. Em primeiro lugar, porque tudo está interligado, numa ligação só. Nós temos partes dessa ligação. Nós vamos desenvolver a partir de agora com vocês. E o objetivo aqui hoje é trazer algo de novo para vocês. Mas, claro que nós temos aqui alguns irmãos que já conhecem o assunto, então não vai ter muita novidade. Mas algumas coisas podem divergir do pensamento dos senhores. Então, ao final, nós temos aqui dois palestrantes brilhantes, o professor André, que está aqui, o nosso irmão Flávio, né? E nós, muito obrigado pela presença, e nós vamos emitir aqui algumas opiniões pessoais, e eles têm conhecimento do assunto, podem divergir ou não. O nosso objetivo é, primeiramente, demonstrar a vocês um pouquinho de como funciona o universo. Vou passar para o próximo slide. Bom, vamos começar aqui com conceitos. Física quântica, certo? Espiritualidade e maçonaria. Física quântica, também chamada de teoria quântica e mecânica quântica. É um ramo da física que permite uma descrição do comportamento, interação da matéria, da energia, a escala de partículas subatômicas. Surgiu no final do século XX, sendo a base para o funcionamento dos computadores, smartphones, laser, ressonância magnética, lâmpada, LED, etc. Então, todo mundo no dia a dia pratica física quântica e nem sabe disso, né? Alguns nem sabem disso. Por que você usa o seu celular? Graças à física quântica. Há 100 anos atrás você tinha celular? Não tinha. Por quê? Porque já existia. Vocês vão ver que tem um experimento aí que há 200 anos já existia a física quântica. Mas os físicos não desenvolviam esse lado e não interessavam. Bom, a espiritualidade, o que é? Vai além da religião e tem a ver com a fé. A autoconsciência, a paz interior, é definida como um empossamento de crenças coerentes a respeito da recepção do universo e do seu lugar nele, bem como na crença em um propósito maior. Está vinculada à expansão de nosso ser por meio do conhecimento da essência do universo, seja por meio da religiosidade ou não. Esses conceitos eu mesmo montei. Claro que cada autor dá um conceito diferente. Eu passei esses conceitos, eu montei essa palestra com esses conceitos, porque eu entendi que é uma síntese de tudo aquilo que os outros autores falam a respeito. Tomada? Foi tomada? Não, porque o projetor está ligado. Só um minutinho. Não, mas eu acho que é do notebook, não está ligado. Tá, tem uma interrupçãozinha aí? Não, tá sem. Deve ter desligado o notebook. Esse conceito da espiritualidade eu já falei, não é isso? Agora o da maçonaria. O que é a maçonaria? Qual é o conceito? Bom, nós vamos contar todos os segredos de hoje. Brincadeira, não é verdade? A maçonaria, no meu ponto de vista, é uma escola iniciática de aperfeiçoamento humano, onde se ensina e prega lapidar o seu eu interior, a fim de se tornar um construtor social, através de cultos em seus templos e estudos específicos denominados loja. Estuda a raiz de tudo. Então, os irmãos que estão aqui sabem do que eu estou falando, e os que não sabem do que eu estou falando é isso.
Se vocês têm dúvida do que é a maçonaria, ela não é nada mais do que isso. Eu estou há 29 anos, tenho aqui o meu irmão gêmeo, Geraldo, obrigado pela presença, e nós estamos há 29 anos, né, na maçonaria. E todo o estudo gira em torno disso. Então não tem mistério algum. A maçonaria ela tem a impressão de que é algo secreto. Não, ela só é discreta, ela não é secreta. Ok? Vamos dar sequência, então. Bom, como funciona o universo? O universo é um infinito campo eletromagnético. E onde se inicia tudo? Para os físicos, começou no Big Bang, que foi uma emanação. Todo mundo pensa que foi uma explosão, mas não é uma explosão, é uma emanação de energia. Isso ocorreu há 13,7 bilhões de anos. Nós temos aqui um cientista norte-americano chamado Carl Sagan, que ele identificou essas datas iniciais e consequentes da vida na Terra há cerca de 4 bilhões de anos. Em cima deste Big Bang, houve aquela pseudo-explosão e quando se junta matéria e antimatéria, resta um pouquinho daquela perda. Com aquela perda da antimatéria, foi que permeou uma consciência, no meu ponto de vista, veja, no meu aprendizado, aqui outros que podem divergir. O meu entendimento pelos estudos. Então, a partir desta emanação do Big Bang, certo? Nós, uma consciência una, com o restinho que sobrou, criou este universo. Não sei se eu me fiz claro. É mais ou menos isso que eu estou querendo passar. Na teoria da física quântica. Ok? Mais para frente nós vamos falar outras coisas que vai ficar um pouco mais claro isso. Então, a partir do Big Bang, tudo está emaranhado, tudo está entrelaçado energeticamente. Então, tudo que existe está entrelaçado energeticamente. A física quântica, ela trabalha com 4 forças: forte, fraca, eletromagnética e a gravidade. Eu estou fazendo um resumo, tá? Fica um pouco meio difícil, às vezes, de entender, mas lá na frente vocês vão ver o objetivo. Porque a nossa palestra de hoje é uma introdução da coisa. Então, nós vamos montar aqui um esqueleto. O projeto completo meu seria de 10 palestras, para falar a respeito disso tudo. Mas eu preciso montar um esqueleto aqui hoje, que a gente vá se aprofundar na sequência com esse esqueleto, especificando cada vez mais. Ok? Então hoje pode ficar um pouco confuso para algumas pessoas. Para aqueles que estudam o assunto já sabem do que eu estou falando. Tá certo? A espiritualidade, então, aproveita isso, que está na física quântica, onde ela também considera uma consciência una. A partir daí, apareceu Yin e Yang. Na sequência, ou antes ou depois, aí já são os especialistas que vão dizer, quando nós nos aprofundarmos nisso, gerou a centelha divina, que também é chamada mônada. Alguém aqui sabe o que é centelha divina? O que é mônada? Nós estamos aqui, exceto os palestrantes, né? Os palestrantes sabem do que eu estou falando. O que vocês entendem como centelha divina? Centelha divina é aquele pedacinho que está dentro de nós e é o mesmo pedacinho de Deus. Ok? Então, isso chama-se centelha divina. É como se fosse um átomo dentro de nós. E por que é importante entender o que é átomo? Todo mundo sabe o que é átomo, não sabe?
Nós estudamos no colégio, no ginásio, e a gente lembrava lá, poxa, estudo física, química, isso não serve para nada, eu nunca vou usar na vida para isso. Quer dizer, agora vocês vão começar a usar aqui um pouquinho com a gente. O átomo é o menor tijolinho do universo. Com ele é que se faz tudo. Tudo é feito de átomo. Ok? Arquétipos, nós vamos falar um pouquinho mais para frente depois. E maçonaria. Quando é que começou tudo para a maçonaria? Segundo os historiadores, começou na Suméria, com a descoberta da escrita, Deus Anamu, mãe que gerou o céu e a terra, e encarnando os princípios masculino e feminino. Então esse aqui é um quadro, basicamente, do início de tudo, na concepção da física, na concepção da espiritualidade e na concepção da maçonaria. De forma genérica, não tem nada específico aqui por enquanto. Ok? Vamos avançar? Bom, quando começou nesta era moderna? Eu digo nesta era moderna, por quê? Porque há 3.000 anos, Akhenaton já começou a ensinar física quântica. Só que ele morreu. Há 2.000 anos, Jesus Cristo começou a ensinar física quântica. O que aconteceu? Morreu também. Pois é, mas Max Planck, há 220 anos mais ou menos, né? Ele nasceu em 23 de abril de 1858, aí ele deu segmento também na física quântica, quando ele foi o precursor nesta fase moderna de tudo relacionado à física quântica. E ele contribuiu também com seus estudos para Albert Einstein e Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger é o que descobriu o colapso da função de Moore. Albert Einstein todo mundo conhece, né? Muito bem, então nós temos aqui o experimento da dupla fenta, que foi realizado por Thomas Jung, não é o Jung da psicologia, que chama Carl Gustav Jung, né? É outro Jung, esse é o físico, tá? E a partir daqui, deste experimento, é que você começa a entender a física quântica. Por quê? Porque é a partir deste experimento que você entende o funcionamento do átomo. Ok? Então, o que é átomo? O átomo é aquele primeiro tijolinho que eu disse, e mais adiante vocês vão entender mais. E que explica toda a realidade, certo? Os físicos tradicionais, eles não explicam, Albert Einstein, por exemplo, eles não explicavam a física quântica. Por quê? Porque eles só falavam de fenômenos. Eles não explicavam a realidade última. Sabe qual é a realidade última? É a realidade das ondas, é a realidade da espiritualidade, certo? Ora, hoje, você tem esse conhecimento das ondas e da espiritualidade. Mas no passado, era bruxaria. Era ocultismo. Quem falasse em espiritualidade era queimado em praça pública. Então, a partir deste experimento, a coisa começou a mudar. Foi há 220 anos, mais ou menos, né? Está quase acontecendo. 220 anos atrás. Vamos seguir no próximo slide? Na verdade era ciência, né, irmão? Era ciência que eles pensavam que era uma bruxaria, feitiço. Não, a ciência quântica. A tradicional comum, sim, sempre foi admitida. Porque a tradicional comum, ela separa as coisas. E a quântica une. Então, você é você, eu sou eu. Para a ciência física comum. Para a quântica, nós estamos interligados. Entendeu? Nós somos um só. Essa é a diferença. Essa aceitação, o paradigma não deixa. Isso aqui todo mundo conhece, né? Lembra que essa é a tabela periódica de química que nós aprendemos lá no colégio? 118 elementos.
tem 100 e poucos naturais e 90 e poucos artificiais, não dá nem pra ler. Entendeu? Então, ó, isso aqui são todos os átomos. Tudo que existe no universo está aqui, ó. Olha, se está tudo aqui, por que não acreditar nas ondas que também estão? E vou mostrar para vocês onde estão as ondas dentro destes elementos, que é o eletromagnetismo, que é a física quântica. Porque o eletromagnetismo e a física quântica não é nada mais do que uma onda. Tudo é onda. Vamos seguir. Próximo. Agora que tem um filminho que vocês vão entender aquele experimento da dupla fenda. Como é que funciona o átomo? Pode tocar para nós. É rápido. Tem que pôr o somzinho na caixa. Você ligou a caixa? Deixa eu só conferir. Mas eu embaixo. Acoplando a caixa. Sim. Estamos aqui com o robô de toda a especialidade. Tá no máximo já. E a caixinha? A caixinha tá aí. É ela. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela tela que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás. Pela frente bateu. Agora, se colocarmos uma segunda venda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na venda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda venda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas vendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto estão. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas vendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? O modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas vendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas matematicamente é mais estranho ainda. Passa pelas duas vendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra.
Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então decidiram desviar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de 2 linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas 2. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de ondas. E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Vamos seguir? Bom, vocês viram aí este pequeno vídeo. O que ele tentou explicar para nós? Explicar como funciona o átomo. Né? Então, o átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. E o elétron, ele isolou o elétron e disparou com uma fenda, uma bolinha. Então, isso foi o cientista que fez. Disparou com uma bolinha. Então, numa bolinha só, ele passa, numa fenda só, ele passa a bolinha lá no fundo, bate na parede como matéria. A partir do momento que ele criou 2 fendas, ele já não passa mais como matéria, ele passa como onda. Por isso, no fundo, a partir do momento em que tem o observador, ele faz o entrelaçamento das ondas e bate no fundo com a chamada interferência construtiva. Então, qual a conclusão que a gente chega disso? Que tudo é matéria e onda ao mesmo tempo. Depende de como você observa. Entendeu? Depende do observador. Isso é importante para quê? Isso é importante para quê? Para vocês entenderem o que é uma onda. Por exemplo, vocês estão vendo isso aqui. Uma caneta é sólida, não é? A partir do momento que eu faço aqui, parece uma borracha. Não é mais sólida? Não. E se eu aumentar a velocidade, ela some, vira onda. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, a onda, a olho nu, ninguém enxerga. Porque a velocidade é muita. A matéria, sim. A matéria é rígida e sólida. Mas ela não é totalmente rígida e sólida. Mesmo essa cadeira, mesmo esse teto, mesmo esse ar, mesmo o seu corpo, está sempre em movimento. Tudo no universo está em movimento. Nada é estático 100%. Entendeu? E é isso que ele tentou explicar nesse experimento da dupla fenda. A partir daí, os físicos começaram a fazer bastante coisa nesta era atual. Entenderam? No início de tudo. Se não fosse isso, se não fosse esse experimento da dupla fenda, vocês não tinham celular hoje, não tinham projetor, não tinha essa parafernália eletrônica hoje. Aí, bom, mas eu não acredito nessa onda. Tá. Então, essa mesma onda aqui, quando você aperta o botãozinho do celular, que fala no Japão agora, cadê o fio para ligar isso? Onde é que está o fio? Se você não acredita em onda, como é que isso acontece? Como é que você fala daqui para o Japão sem ter esse fio? Não tem, né? Então, o que tem acima são do átomo, né? Então, tudo que existe no universo é composto de átomo. Tem acima moléculas, célula, faltou célula aqui, célula, moléculas,
órgãos, corpo, mundo, universo, multiverso infinito. O que tem abaixo? Prótons, nêutrons, elétrons, quarks, que são compostos de 12 dodecaedros, cordas, supercordas, bóson de Higgs, matéria, onda, campo, vácuo quântico. Então, quando vocês abaixam no microscópio, o átomo vão baixando. Então, ele é composto de prótons, nêutrons, elétrons, quarks, dodecaedros, cordas e tal. O bóson de Higgs é onde a onda, que é um campo eletromagnético, se transforma em matéria. É naquele momento que tudo se transforma em matéria. Isso vale para nós, para o corpo humano, para tudo. Então, os físicos provaram que neste momento tem uma teoria, que é a teoria também da supercorda, mas é dentro do campo magnético de Higgs. Então você vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, chegando lá embaixo, tem uma subdivisão deste átomo com um campo eletromagnético que transforma a matéria. Ou seja, a onda vira matéria. Ok? Vamos seguir. Bom, vamos falar um pouquinho do colapso da função de onda. Certo? O que é o colapso da função de onda e o salto quântico? O colapso da função de onda, no meu entendimento, pode ser que alguns colegas divirjam ou veem de uma outra forma, é quando o desejo, o pensamento, o sentimento se fundem e entram em ressonância. Ou seja, quando uma onda de probabilidade passa e se torna uma onda de possibilidade, eu falei o contrário, uma onda de possibilidade se torna uma onda de probabilidade. Quando a realidade acontece. A todo momento, nós estamos colapsando a função de onda. Todo momento. Por exemplo, quando você pede uma comida no restaurante, o seu desejo é que essa comida venha. E você tem 100% de certeza disso. Então, esse 100% de certeza que você tem é o colapso da função de onda. Você tem o seu desejo, o seu pensamento, o seu desejo, o seu sentimento e a realização. Esses 4 momentos formam o colapso da função de onda. Quando isso se realiza, os físicos descobriram até uma equaçãozinha aqui, ó, tá vendo? Desse momento que se realiza. Eu coloquei ela aqui, mas nem eu sei o que ela significa. Eu puxei ela aqui para vocês, tá? Para vocês verem. No futuro, numa palestra, a gente vai tentar entender isso aqui, ó. Essa é a equaçãozinha, que é do colapso da função de onda que eles colocaram, tá? Então, tudo que acontece. A física moderna, então veja só, toda vez que você tem uma alteração do comportamento do átomo, cai nessa equação e que você pratica o colapso da função de onda. Eu estou falando algumas palavras aqui que fica um pouco difícil para aqueles que não entendem do assunto. Mas, em síntese, o que é? Tudo é onda e tudo é matéria ao mesmo tempo. Então, se tudo é onda e é matéria ao mesmo tempo, você pode realizar a sua realidade com a matéria e com a onda. E quando você realiza com a onda, é através do colapso da função de onda. Tá? Isso nós vamos aprofundar. Como eu disse, hoje é uma introdução. Pode ficar um pouco confuso, mas na sequência vocês vão passar a entender isso. O que significa isso? Significa que toda a realidade acontece de acordo com os nossos desejos, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, se o átomo que existe no universo inteiro, ele age de acordo com o que ele quer, a sua cabeça, a sua mente, o seu corpo, não é tudo átomo,
Então, todos os átomos criam a própria realidade, digamos assim. Então, toda a sua vida acontece através da sua própria criação. Mais ou menos isso que eu estou tentando passar para vocês. Vamos seguir, meu irmão, para mim. Pode avançar. Bom, o que nós entendemos como dimensão para a física? Se tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, uma mudança de frequência muda de dimensão. Altera um lado do quarks. Lembra lá que eu falei? Não. Então, no próprio átomo, quando você altera um lado, o ângulo do quarks, você muda de dimensão. O que é mudar de dimensão? Vamos falar um pouquinho sobre a dimensão. Esta dimensão, terceira dimensão. Vocês acreditam que existem outras dimensões? E se eu disser para vocês que, pela física quântica e pela espiritualidade, se prova que todas as dimensões estão aqui dentro, em algum lugar. Todas elas. Porque se tudo é uma onda que permeia tudo, em última análise, as dimensões estão todas no mesmo lugar. Então, como é que se muda esta dimensão? Mudando a frequência. Aí muda a dimensão, por quê? Porque altera um lado do quarks, que está lá dentro do átomo. Perceberam? No dia a dia, como é que a gente muda de dimensão? Vamos esquecer um pouco a profundidade da física. No dia a dia, a gente, mentalmente, como é que a gente muda de dimensão? Vamos dizer assim. Quando você faz uso de algumas ferramentas, o seu cérebro não é átomo, não é onda, não tem os seus neurônios. Quando você usa a ayahuasca, quando você faz uma ressonância, quando você tem uma canalização, você não está mudando de dimensão? Está mudando de dimensão. Você vai até outra dimensão e volta. Alguns aqui vão divergir sobre o que eu estou falando, mas quem sabe na próxima palestra que a gente falar a respeito, nós vamos trazer alguns detalhes com profundidade, que isso vai ficar um pouco mais claro. Vamos avançar? De dimensão ou de slide? De slide. Eu disse a vocês que essa palestra seria um pouco complexa. Então, para nós que estudam esses ramos do universo, fica um pouco confuso. Nós temos aqui uma pirâmide que muitos conhecem, inclusive o irmão Heraldo, né, irmão? Chama-se Pirâmide de Maslow. É um psicólogo, né, que fala que tem os 5 níveis da pirâmide de Maslow, que fala da hierarquia das necessidades humanas. Veja, eu estou dando uma pincelada nesses assuntos para a gente chegar no objetivo final lá na frente, tá? Não dá para eu me aprofundar muito, porque existem muitos detalhes, e senão não vou ficar até amanhã aqui falando isso, tá? Maslow considerou que existem 5 degraus das necessidades humanas. A primeira é a fome, sobrevivência do indivíduo. Nós temos quase 8 bilhões, né, de pessoas no mundo agora. Mais ou menos 3 ou 4 bilhões, ou mais que isso, acho que uns 5 bilhões já, estão parados aqui no primeiro degrau. Vivendo
para superar a fome. Quando você não se preocupa mais com a comida, ele não é mais problema para você. Você tem o dinheiro para comer onde você quiser, como você quiser. Você transcendeu esse degrau. Você não se preocupa mais com ele. Aí você vai para o próximo. Sexo, sobrevivência da espécie. Por que as televisões exploram muito isso? Porque só aqui tem 3 bilhões de pessoas paradas. Então, a televisão explora muito isso. Você vê que tudo que se faz propaganda na mídia gira em torno de comida e sexo. Não é isso? Eles querem atingir a maioria da população e sabem disso. Tá? Poder. Quantos países nós temos? 220? 250? Tem 250, multiplicando isso por cada um dos que estão no poder de cada país desses, dá o quê? 100 mil, 200 mil pessoas? Perto de 8 bilhões? Então é bem pequeno esse degrau aqui, né, do poder. Poucos chegam aqui. E aqueles que estão aqui? Já transcenderam. Isso aqui para baixo, para trás, para ele, não é preocupação mais. É isso? Bom, depois do poder, nós vamos para o autoconhecimento. Autoconhecimento, quando você transcende desses daqui, você começa a estudar aqui, né? Tudo a respeito de como funciona o universo, como funciona a vida, como funciona a ciência, como funciona tudo. E, por último, a espiritualidade. Mas este é o último degrau? Não. Nós temos um 6º degrau aqui em cima, chamado unificação com Deus. Ok? Aqui são só os da hierarquia da necessidade humana, mas existe um 6º degrau aqui em cima, que é o que todos buscam. Que vieram para esta existência buscar. Claro que vive-se em torno de poder. Todo mundo quer poder, né? Quem está no poder está preocupado com sexo, com dinheiro, com comida? Não. Perceberam? Vamos adiante? Bom, quais são as... Nós estamos falando de universo, aquilo ali, as necessidades humanas do universo, né, que acabamos de falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre as 7 leis que regem o universo. Aqui tem uma publicação, Cabayon, que muitos aqui devem conhecer. O que são essas 7 leis do universo? Essas 7 leis do universo é o que rege tudo. Se você for contra isso aqui, você vai se dar mal. Quando você entra com o seu carro numa rua que é contramão, o que acontece? Vem um caminhão do lado de lá, o que acontece? Acontece o mesmo com o universo. Quando você vive contra essas 7 leis, acontece o mesmo com você. Primeira lei do universo, princípio do mentalismo. Tudo é mente. Né? Todo mundo é mente. Por que todo mundo é mente? Porque todos estão interligados. Lembra do entrelaçamento quântico lá atrás? Pois é. Tudo tem acima e abaixo. Se você não respeitar isso, subir lá num prédio de 10 andares pro lado de lá, você morre bem lá embaixo, não é isso? Então são leis naturais. Você tem que respeitar. Vibração. Nada é estático, tudo vibra. É aquilo que eu disse. Se você apontar para essa cadeia um microscópio e baixar ela no zero, no microscópio, no máximo que ele quiser ver, você vai ver que está vibrando. Ela não está 100% parada. Nada é 100% parado no universo. Princípio do ritmo. Tudo flui dentro e para fora. O que você entende por isso, meu irmão Flávio? Esse princípio do ritmo dentro e para fora. Vou explorar um pouquinho os nossos palestrantes.
Bom, irmão, essa é uma pergunta que ela pode ser respondida em vários... não existe uma resposta concreta, né? Porque uma resposta abstrata ela pode ser respondida em vários níveis, mas dentro do princípio de ritmo, pode-se dizer que... Fala um pouquinho mais alto para os nossos... Dentro do princípio de ritmo, a palavra ritmo, o que nos traz? Nós nos lembramos de música, nos lembramos de uma orquestra, onde cada instrumento tem a sua função. Mas sequência? Não. Diferente. Porque indivíduos de diferentes frequências vibracionais podem compor. Uma orquestra ela não é composta de um instrumento apenas. Então existem vários instrumentos de várias frequências diferentes. O ritmo é o que dita exatamente aonde cada um vai tocar. Um exemplo. Se na natureza as flores decidissem abrir e desabrochar quando elas quisessem, como é que as abelhas iam saber o momento de polinizar? Então, o ritmo... É desarmônico, né? Não tem o ritmo. Exatamente. O ritmo, ele nos traz a ideia de harmonia. E esse conceito agora de dentro para fora e de fora para dentro, quando o irmão Pessina ele falou que todas as realidades que elas estavam misturadas, num primeiro momento a gente tem a ideia de que elas estão sobrepostas, mas na verdade elas estão interiorizadas, uma dentro da outra. Então eu vou dar um exemplo de um modelo indiano, que é um modelo que eu sigo, de que existem 7 planos. Vou dar o exemplo do que está acima do nosso, que seria o plano vital, a realidade que está vibrando uma frequência acima do plano físico. Aonde estão os átomos do plano vital? Aonde? Dentro dos átomos do plano... Exatamente. Os planos vão se interiorizando, como se os átomos do plano físico que nós estamos... Você pega um balde, aí você enche esse balde de bolas de sinuca. As bolas de sinuca são os átomos do nosso plano físico, ok? Tá cheio esse balde? Não. Tem espaços ainda. Você vai preencher com bola de sinuca? Não, claro que não. Você vai preencher com bola de gude. Os átomos da dimensão acima, porque quando a gente fala acima, na verdade nós estamos querendo dizer para dentro. Para dentro. Nós olhamos para cima porque a gente não sabe olhar para dentro. Então, dentro dessa ideia, sem querer usar a palavra dentro muitas vezes, a gente começa a pegar essa ideia de que tudo flui de dentro para fora e de fora para dentro. Faz sentido? Faz sentido? Para falar com Deus tem que ser dentro, né? Sempre. Consegui responder essa pergunta, meu irmão? Obrigado. É que alguns princípios desses, às vezes, ficam um pouco difícil da gente explicar. Então, tem alguns irmãos aqui que já são palestrantes, sabem do assunto, aprofundam melhor. Talvez fique um pouco mais claro. Princípio sexto, né? Princípio da polaridade. Nós já falamos, tudo é duplo, feito, doce, amargo. Eu que dei exemplo aqui, tá? Princípio de causa e efeito. O princípio de causa e efeito, lembra lá do átomo que nós falamos? Que tudo é onda? Ora, se tudo é onda, né? Nada é matéria no universo, tudo é onda. Nós, o ar, tudo que existe. E nós estamos interligados. Então, se eu agrido a você, isso volta para mim. Então, por isso, é chamado de causa e efeito. Por quê? Porque nós estamos todos interligados. Tudo que eu faço para o outro volta para mim. As ondas eletromagnéticas vão e voltam. Tudo não vai e volta. Bom, como eu disse, não dá para aprofundar muito hoje. É uma situação um pouco genérica para a gente aprofundar mais nos próximos estudos, tá? Princípio do gênero, tudo é masculino e feminino. Esse tudo é masculino e feminino é o princípio do yin e yang, né? Todos nós temos dentro de cada um yin e yang, certo? Yin e yang na psicologia, que a doutora André está por aqui, pode dar uma síntese curtinha para nós, doutor, a respeito? São energias complementares.
né? Igual assim, o que está embaixo, se você for correlacionar as 7 leis, todas elas também são complementares. Né? E tudo no universo tem as duas polaridades, mas também tem as duas frequências, como para justificar a existência da luz tem que ter a ausência da luz, tem escuridão. Né? Então, isso compõe um equilíbrio. São energias e conceitos complementares. Entenderam? Vamos seguir? Próximo. Bom, vamos falar agora um pouquinho de espiritualidade, né? Quem começou nessa era moderna a espiritualidade? Allan Kardec, né? Todo mundo conhece Allan Kardec, não é isso? Da França, começou. Qual a diferença de espírito e alma? Aqui eu fiz uma passagem aqui da Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e dos juntos e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreu 4:12. Bom, por que eu coloquei isso aqui? Porque outro dia nós comentamos, né, irmão Flávio? Qual a diferença de alma e espírito? Ou tem diferença? Ou é a mesma coisa? O que vocês interpretam? Eu, no meu entendimento, nos meus estudos, entendo que alma e espírito são a mesma coisa. A diferença é que a alma está quando você está no corpo vivo. E o espírito é quando você vai a Deus que deu. Ou seja, quando você sai desse corpo para um outro plano. Este é o meu resumo do meu raciocínio. Não sei se eu estou correto nisso ou não. O que você acha, meu irmão Flávio? Mais ou menos isso? Dentro das escolas orientais e da filosofia indiana e da teosofia, que são as escolas que eu sigo, existe uma pequena divergência, meu irmão. Certo. Existe uma pequena divergência, sim. Poderia me esclarecer rapidamente? Com certeza. O espírito é a centelha, é a mônada. A alma está diretamente ligada à persona, à personalidade. Então, por exemplo, a sua personalidade é o Pessina, você encarnou como Pessina. Quando você perder o corpo físico, a sua alma continua como Pessina. Eventualmente, essa alma ela vai se dissolver. Toda essa experiência que os seus átomos tiveram enquanto Pessina vão retornar para algo maior, que não chama Pessina, não tem nome, tem uma vibração que muito provavelmente só o grande arquiteto do universo, que é como nós chamamos de Deus, sabe o nome verdadeiro do seu espírito. Então, resumindo, meu irmão, a alma é o veículo que permite o espírito ter as experiências na Terra. E quando a persona morre, um tempo depois, a alma ela se dissolve para dar a experiência para uma nova pessoa. O espírito é eterno, né? Exatamente. E o espírito? Você falou da alma. E o espírito? Poderia colocar essa energia. Nós estamos falando de alma e espírito. Então, eu acho que o irmão perdeu o começo, que eu comecei pelo espírito. Tá. O espírito é a emanação, é aquela pequena parte do grande arquiteto do universo que contém o seu reflexo. Certo. E a alma é aquela roupagem que o espírito usa para poder se lançar na matéria e ter uma experiência pessoal, personal, enquanto Pessina, enquanto Flávio. A minha mônada, a minha centelha não chama Flávia. Ela muito provavelmente tem um nome que não é em português, é uma vibração, é um nome inefável. Faz sentido isso, meu irmão? Sim. A cunhada fez uma observação ali. Com energia e consciência? Quase isso. A alma é o veículo que permita que a energia se transmute em consciência ao longo do quê? De experiências, erros, acertos, ao longo de toda aquela equalização que ela vai sofrer vivendo naquelas 7 leis da polaridade, do karma, enfim. Consegui
Você não viu? Então vamos lá. Vamos dar sequência? Podemos? Vamos lá. Eu coloquei ali anteriormente só mais alguns conceitos. Volta, meu irmão. Não, pode deixar. Alguns conceitos ali eu coloquei que os egípcios definem alma, espírito, mas como eu disse, já esclareceu bem, já dá para a gente seguir. Bom, os 7 corpos do ser humano. Por que isso é importante também nós sabemos? Para conhecermos o universo. Então, por que é importante isso para nós? Aqui nós temos os 7 corpos que todos têm. Começa aqui, embaixo. Duplo etéreo, emocional, mental, veículo astral, etéreo divino, emocional divino, mental divino. Esses são os 7 corpos. Por que é importante isso? Porque quando a gente estuda o átomo, quando estuda energia, quando estuda eletromagnetismo, quando estuda a onda, ora, se o nosso corpo é onda, esses são os centros energéticos do nosso corpo. Isso também vai requerer um aprofundamento futuro nos estudos. Se a gente for falar disso aqui, nós vamos terminar essa palestra hoje. Se quiser, vamos dar uma sequência. Quais as passagens da Bíblia que explicam a espiritualidade e a física quântica? Na Bíblia tem muita coisa de física quântica. Quando na Bíblia está escrito, por exemplo, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo, Salmo 82. O que é isso? Se nós somos deuses, é porque nós somos co-criadores. Se nós somos co-criadores, é porque o átomo, no colapso da função de onda, nos tornou co-criadores. Perceberam a ligação? Perceberam que Jesus Cristo lá atrás já estava ensinando nós a física quântica? Então, como eu disse, não dá para aprofundar muito aqui hoje a matéria, que eu preciso desenvolver um estudo. Esse é um estudo de 10 anos que eu tenho feito. Então não dá para a gente sintetizar isso muito num esqueleto, que hoje é apenas um esqueleto. Okay? Mas basicamente é isso. Bom, tem dúvidas com relação a isso? Tem também aqui, eu coloquei aqui os pergaminhos do Mar Morto. Por quê? Porque na época de Cristo, muita gente, tem quase que 900 pergaminhos que encontraram, né? Tem mais ou menos 900 manuscritos. Foi na Cisjordânia entre 1947 e 56. Então, o que aconteceu? Ali também tem algumas explicações de física quântica, de espiritualidade, que aqueles que desejarem conhecer, é só se aprofundar. Tá? Aqui, ó, nós temos um exemplo aqui. Bom, maçonaria, estuda os 7 corpos? Sim ou não? Acabou de contar um segredo nosso, né? Não era para contar, mas tudo bem. Não fui eu, hein? Reencarnação. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Coríntios 15:44. Perceberam que tudo é física quântica? Reencarnação é física quântica? Não. Duda? Sim. Perceberam? Por que é física quântica? Reencarnação. É só uma mudança de frequência. Só uma mudança de frequência. Por quê? Porque a onda não desaparece. Por que nós temos a vida eterna? Porque a onda não desaparece. Você não é uma onda, por isso que você tem a vida eterna. Se você é uma onda, você tem vida eterna. Se você só acredita que vai morrer e não tem mais nada, você só acredita em matéria. Você não acredita em onda. Se você não acredita em onda, como é que o seu celular você acredita nele? Entenderam? Então você morre? Não, você só se transforma, vai para outra dimensão. Por que você lá na outra dimensão não enxerga? Por que o cachorrinho
o primeiro elemento dele para identificar alguma coisa é o olfato, é o nariz, é o cheiro. Por que você, para identificar tudo, tem que ser os olhos? Porque você enxerga essa dimensão aqui. O cachorro enxerga mais com o nariz do que nós com os olhos. Perceberam? Então, muita coisa. Como é que você compreende a espiritualidade se você não entender como é que funciona o universo? Entendeu? Se você acredita que só tem matéria, então você não pode usar o celular. Cadê o fio que liga esse celular para você falar no Japão? Não está separado? Não, está tudo junto, perceberam? Não está tudo interligado? Ora, se está tudo interligado, nós somos um só, não é isso? Nós somos todos um só? Somos. Então eu posso fazer mal para o outro? Ele não vai fazer mal para mim? Não vai voltar? Posso. Se eu fizer para ele, não estou fazendo para mim? Nós não estamos todos interligados? Então é isso. Reencarnação. Entenderam um pouquinho o que é a reencarnação também? Começou tudo onde? Lá no átomo. Lembra do desenho animado aí? É aquilo que ele estava explicando para vocês. O átomo explica a reencarnação também. Vamos seguir? Bom, aí só para vocês terem conhecimento, esse aqui é o pergaminho do Mar Morto, girou o mundo todo aí, né? Um pedacinho dele. Veio no Brasil também, está no museu, né? É só para vocês terem conhecimento. Foi, acho que, escrito em hebraico, né? Bom, fala. Não, na verdade é uma outra linguagem que eles estão decifrando aí. Está em sânscrito. Sânscrito. Antes do hebraico. É um pouquinho. O nome é letras cuneiforme. É uma coisa bem arcaica, um pouquinho antes do sânscrito ainda. Bom, o que se entende por espiritualidade em ciência e maçonaria? Okay. Física quântica estuda a espiritualidade? Sim ou não? Sim. Fenômenos e realidade última. O que acontece, como eu falei no começo? Os físicos tradicionais que só pensam em matéria não aceitam a espiritualidade. Por quê? Porque quando ele chega no vácuo quântico, que é a última fase da onda que permeia tudo, ele não sabe explicar. Joga para debaixo do tapete. Então, para ele, a espiritualidade não existe. Só a ciência. Para os físicos quânticos já existe. Por quê? Porque tudo é onda na concepção deles. Mas, quando existe o spin, vamos voltar no átomo, o spin da matéria, dois átomos, se você pegar o spin de um átomo e o spin do outro e correlacionar a partir do momento que está correlacionado, por exemplo, a visualização nossa aqui já é uma correlação. Isto fica para o resto da vida. Então você pode ir, por exemplo, lá para os Estados Unidos, que aquilo que houve entre nós aqui fica correlacionado. Isso chama-se correlacionamento do spin da matéria, do elétron, das ondas. Então, isto significa o quê? Que quando você aciona o seu celular, essa onda que fala lá na frente, isso é por causa desse spin, dessa matéria. Ele sai para um universo, vamos dizer assim, não é dizer, não é universo. Como é que eu explico isso? Não local. Não local, exato. Então, a matéria, o spin do átomo, ele tem uma comunicação com o spin do outro átomo não local. E é mais forte do que a velocidade da luz. Por isso você aperta o seu celular aqui e fala no Japão na hora, que é mais rápido que a velocidade da luz. Entendeu? Então, o que isso tem a ver com a espiritualidade? Tem a ver que essa comunicação, não sendo
local, sendo não local, pode-se falar com as outras dimensões da mesma forma. Então, no futuro, isso até o Hélio brinca, né? Que no futuro nós vamos ter um equipamento, nós vamos ligar e falar: oi vovó, você morreu há 200 anos, tá tudo bem aí com você? Vamos ter. Assim como há 50 anos atrás, eu morava na cidadezinha do interior, e para eu telefonar, tinha que encomendar a telefonista e falar no outro dia. Hoje você já fala instantaneamente com o celular. Naquela época, se falasse o que tinha hoje, era bruxaria. Não, isso é absurdo. Né? Então, não tem como evitar. Aqueles que relutam, que são avessos à teoria da espiritualidade, das ondas, porque onda e espiritualidade é a mesma coisa. Eles acreditam só na matéria, esses vão sofrer um pouquinho. Mas a tendência é todos passarem a acreditar nisso. Então, vocês podem ver, até esses dias assisti um filme na televisão, que todo mundo que se aposenta começa a meditar, começa a estudar a espiritualidade. Você é do terceiro. É uma coisa diferenciada, né? Mas por quê? Porque a tendência mundial, não tem como fugir disso. Quer você queira, quer você não queira, você vai aprender física quântica, vai viver física quântica, vai entender, porque ela é que explica o universo. Ela explica o funcionamento disso. E se ela explica o funcionamento disso tudo, você vai entender de onde viemos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo. Entendeu? Vamos seguir? Bom, só voltando um pouquinho, desculpa. Vou falar uma coisa importante. Materialismo. Ego, centelha divina, equilíbrio não existe. Para o materialista, o ego e a centelha divina, o que é o ego? Todo mundo sabe o que é ego? Doutora, ela vai explicar? É psicólogo? Tem que dar uma aula também, como diz o nosso amigo, né? Ego é a persona. Ego é personalidade, né? É um pacotinho de crenças, valores, postura, comportamento. Isso tudo preenche e compõe o que é um ego. Né? Obrigado. Eu vou dar um exemplo rápido e prático. Vou dar um exemplo prático e rápido. Sabe a sua intuição? Fala assim: ajude o próximo. Certo? Quem está falando? Centelha divina. Aí vem o cara e fala assim: não ajuda não, esse cara vai tomar cachaça. Ego. Percebeu? Exemplo prático, não é isso? Entendeu? Quem falou? Um foi a centelha, foi Deus. Aquele pedacinho de Deus que está dentro de você. Ajuda o próximo. Aí vem o ego e fala assim: não, ele vai tomar cachaça, não faz isso não. Nós dois. Percebeu? Que ele fala, não é? Percebeu? Então a diferença do que é o ego? Percebeu que os dois estão dentro de você? Para quê? Para o equilíbrio. No materialista, existe esse equilíbrio? Não, ele só pensa no ego. Ele não deixa a centelha falar para si. O materialista, por que o materialista só fala o ego e não a centelha? Por quê? Porque ele só acredita em matéria, ele não acredita que está interligado. Então para ele tudo é matéria. Você é você e eu sou eu. Você que se dane. Não é isso? Vamos seguir? Já está acabando. Bom, espiritualidade. O que pensam os autores? Que nem eu estou chegando. Físicos não aceitam. Eu vou passar um pouquinho para de cá. Vamos lá. Físicos não aceitam, exceto os planos. Ocultismo. Praticam e defendem sobre todos os anos. Maçonaria, estuda e pratica. O que significa isso? Os físicos, como eu disse lá atrás, né? Vou só repetir, aqueles tradicionais, eles não aceitam a espiritualidade. Por quê? Porque há essa separação da matéria e acabou. Os quânticos não, já trabalham com a onda, já admitem a espiritualidade. Mas se eles
admitirem, desculpa que você atrapalhei, se eles admitirem a espiritualidade, o que acontece? Eles perdem os seus empregos, né? Porque a ciência, o paradigma atual, quer que eles só mostrem matéria. Por que eu vou mostrar a espiritualidade para você se eu quero ganhar um dinheirinho com você? É isso? Então, é basicamente isso. A maçonaria estuda, pratica a espiritualidade? Sim. Vocês perceberam que aqui o nosso templo é o universo? Olha aí. Olha o templo. Ué, antigamente vocês não podiam entrar. Hoje nós já permitimos. Né? Já descobriram o nosso segredo, tá vendo? Perceberam? Bom, de onde viemos? Para o Big Bang. Uau! O que estamos fazendo aqui? Vida, matéria e realidade. Espiritualidade. Para onde vamos? Fim de tudo. Espírito, alma, reencarnação, maçonaria. Vocês conseguem entender tudo isso sem entender como funciona o universo? Difícil, né? Não tem como. Perceberam? Quão é importante conhecer o que é o universo? Vamos avançar. Bom, a doutora Andréia me passou um filmezinho que eu gostei muito, que eu assisti, chamado Olho de Horus, que está no YouTube. Só tem 7 horas e meia para você assistir. Eu demorei uns 3 meses assistindo 1 hora por vez, mas eu achei muito interessante, muito bom. Então, tem alguns conhecimentos ali importantes e quem estuda a matéria, né? Quem estuda a matéria sabe que ali os conhecimentos egípcios identificaram tudo isso que nós falamos aqui para vocês hoje. Estão lá nos templos e nos museus do Egito. Aquele documentário é uma pérola, aquilo mostra passo a passo como era a escola de mistérios. Exatamente. Todo o processo ali de preparação de um faraó. Exatamente. Se vocês assistirem esse documentário chamado Olho de Horus, vocês vão me ensinar. Tudo isso que eu falei aqui, vocês vão me ensinar para mim. Entendeu? Mas vamos lá. Eu vou dar alguns aspectos interessantes que tem lá nesse Olho de Horus. Por exemplo, lá diz que o ano cósmico equivale a uma era a 260 anos. É isso? Então, quando a gente muda de era, 260 anos. 2160 anos, desculpa. Certo? Cada 2000 anos muda de era. Na Terra. Isso. E a vida na Terra? A vida na Terra tem 25.920 anos. Então você vai ficar aqui 25.920 anos. Você vai passar em todos os signos do zodíaco, com as suas 700 reencarnações. E lá eles estão provando isso. Isso também tem calendário maia, gente. Tem também o calendário maia. É isso? Ok? Então, para aqueles que não acreditam, para aqueles que só acreditam na matéria, só no fiozinho, não pode usar o celular, certo? Porque onda é espiritualidade. Celular é onda. Só o telefone com fio para aquele que não acredita. Se não acredita, não acredita nisso. Você não acredita que você vai ter 700 reencarnações? Ué, então morreu, acabou? E aí? Como é que faz? Então tá lá, isso aqui descrito no documentário de Horus e provado. Tem a tradução, tá? O documentário é traduzido. Narrado, a tradução. Lá, inclusive, fala sobre Thoth, escrivão dos registros acásticos. Osíris e Ísis, a minha Ísis aqui. Osíris e Ísis é o motor da reencarnação. Certo? O Thoth, escrivão dos registros acásticos. O que são registros acásticos? Nessas 700 reencarnações, tudo que você fizer vai ser registrado numa bibliotecazinha chamada Registros Acásticos. Entendeu?
Então tem que tomar cuidado. HD cósmico. Hã? É uma HD cósmico. Isso, boa definição da doutora, tá vendo? Sem nada como uma psicóloga, né? Definição, HD cósmico, ó, registro acástico. Para a modernidade, para entender esse pessoal novo do celular, né? É isso, velho. Olha aí, como é que você entende? Certo? Tudo que registra na sua vida, tudo que registra na sua consciência, tudo que registra na sua mente, no seu corpo, nos átomos do seu corpo, vai estar tudo registrado aqui, ó, nos registros acásticos. Acho que acabou. Não. Certo? Tem lá no documentário explicando, não sou eu que estou dizendo. Bom, astrologia, ciência, interliga tudo, matéria, crença, espiritualidade, ano cósmico. Como nós dissemos, está ali, ano cósmico ciclo cósmico, né? Ciclo cósmico. Os 25.920 anos são o ciclo cósmico. Eu coloquei ano cósmico, mas é ciclo cósmico. Escolas iniciáticas. O que as escolas iniciáticas, como a maçonaria, tem a ver com isso? A gente estuda tudo isso, certo? Simbolismo, esoterismo, ciência, estudos, relação social, maçonaria e outras. Então não está tudo interligado? Então, olha o tema da nossa palestra. Física quântica, espiritualidade, maçonaria. Tudo interligado. Percebeu? Vamos lá? Bom, vamos falar um pouquinho de maçonaria. Agora, por isso que eu deixei para o final, porque agora está acabando, é mais rápido, eu não posso falar muito. Né? Então, maçonaria. Escola iniciática. Essa era atual, ela foi ali, começou ali com a Revolução Francesa. Tem vários autores que divergem, como eu disse a vocês, algumas posições pessoais minhas. Tá? Ela é um culto, para nós é um culto, tá? Como qualquer culto. Ela já foi operativa no passado. No passado elas construíram aqueles monte de catedrais, um monte de coisa, né? Então aquilo lá foi tudo construído pelos maçons. No passado ela foi operativa. Hoje não, hoje ela só é especulativa, ela só é uma escola de aperfeiçoamento humano. Ok? Mas vocês viram muitas catedrais góticas que tem por aí, foram só maçons que fizeram. O centro da cidade de São Paulo, por exemplo, inteiro, foram maçons que fizeram. Certo? Bom, mas o que é a maçonaria? Para mim, que fiz os 33 graus, terminei em 2003, meu 33 graus. Né, meu irmão? Legal, junto comigo, né? 2003. O que é a maçonaria? É um conjunto de tudo. É um conjunto do que existiu, do que existe e existirá. A gente vê isso tudo nesses 33 graus. Agora, por que a gente vê isso tudo? Para aprender como funciona o universo. E com aprendendo como funciona o universo, a gente entende que tudo é onda e não matéria e começa a ser um construtor social e tratar melhor as pessoas. Para não ter guerra, para não ter isso, para não ter aquilo. Certo? Vamos seguir? O que pensam os maçons sobre a física quântica, ciência, materialismo? Bom, a maioria dos maçons, eu não digo, a maioria, eu grifei ali, né, para vocês verem, porque nesses meus 30 anos de maçonaria eu percebo que poucos de nós entendemos muito sobre a física quântica, sobre a espiritualidade, a maioria, e sobre ciência. Ciência a maioria entende, materialismo também, mas espiritualidade não são todos. E não porque eles não querem, eles têm interesse. Às vezes não se dedicam, não incorporam esse conhecimento. Na espiritualidade, então, a maçonaria, todos desejam, mas poucos aprendem e incorporam. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Pode ser que os irmãos aqui divirjam a respeito. Na minha experiência. Por isso que eu estou tentando passar essa palestra e meu projeto aqui, para ampliar isso. Esse é o objetivo. O que eu vejo, e os nossos irmãos se preocupam mais com o dia a dia lá fora do que o dia a dia aqui dentro. Com os estudos, com a espiritualidade aqui de dentro. Então talvez se eles incorporassem mais, eles dariam mais valor ao que tem aqui dentro do que
e faz lá fora, para que eles possam tornar lá fora melhor. Então, este é o objetivo. Vamos seguir? Bom, vamos falar um pouquinho aí, que é a matéria da doutora, né? Crenças, matriz, paradigma e realidade. Matriz é uma construção mental que engloba todas as crenças, os preconceitos, tabus, tudo que se acredita que é verdade, as ilusões, a visão romântica da vida, o não querer ver a verdade, o não compreender, o não aceitar, o não agir, o paradigma vigente, a dissonância cognitiva, a visão superficial de tudo. Muita coisa, né? Então, o que é Matrix? Matrix é essa realidade que a gente vive hoje. É um holograma. É um holograma. Certo? É um holograma, porque no fundo não é nada disso. Certo? Ciência, matéria e onda. Esse conjunto de crença e atitudes cria e mantém a Matrix intocada há milhares de anos. Por quê? Porque ninguém quer saber a realidade, ninguém quer saber como funciona o universo. Você vai lá comprar um celular, você quer saber como é que funciona o universo? Você quer que ele fale para você, ele faz o que ele te atende. Mas, então como é que você vai entender o que você está fazendo nessa vida se você não se preocupa com nada? Você veio aqui para quê então? Qual o seu propósito de vida? Entendeu? Como é importante conhecer a realidade? Pois é, não é verdade? Espiritualidade, religião, encarnação. Depois dessa decisão, vem o longo trabalho de expandir a consciência para poder enxergar. O que eu quero dizer com isso? Depois que você passa a incorporar esses conhecimentos, esses estudos, você começa a ver a vida de uma outra forma. Isso, exatamente. Né? Sai da caverna que você vive, das sombras que você vive, do holograma que não é verdadeiro, né? Porque você tem uma Matrix diferenciada. Entendeu? Dentro da caverna. Aquele filme Matrix explica um pouco disso. Mas quem quer assistir aquela bobagem, não é verdade? Pra quê? Né? Vai aprender o que você veio fazer aqui? Daquele filme não vou. Aí vamos voltar para aprender de novo, né? Por quê? Você vai ter 700 reencarnações, né? Não aprendeu nessa? Não quer aprender? Quer ficar só tomando cerveja? Na próxima você volta para aprender, não tem problema. Porque o objetivo é único. Como é que Deus experiencia a gente? Porque Ele bota um pedacinho dele dentro de você. Por que Ele não pode te proibir para nada? Por quê? Porque você tem o seu livre-arbítrio. Porque se Ele estivesse te proibindo, Ele estaria proibindo a Ele próprio. E como é que Ele evolui? Através de você. Porque Deus é onipotente, sabe tudo, Ele precisa evoluir? Precisa, Ele também quer. Não é só nós, Ele bota você para evoluir e nós também. E Ele também. E por que Ele põe um pedacinho dele dentro de você? Para Ele evoluir também, junto com você. Porque Ele não quer ficar estático. Você imagina? Você imagina se Deus parasse para tomar cerveja? Como é que estava esse mundo? Não é? Muito bem. Então, aí vem Jesus Cristo e fala assim, lá na Bíblia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32. Para quê? Por que você tem que conhecer a verdade? Porque se você não conhecer como é a verdade, como funciona o universo, você volta. É castigo dele? Não, é aprendizado. Não é castigo. Deus é amor. Se Deus é amor, como é que Ele vai castigar? Aquele pobrezinho está ali aleijado. Por quê? É castigo de Deus? Negativo. Sabe por quê? Não é você que colapsou a função de onda? Lá na física quântica, então não é castigo. É você que criou a sua própria realidade. Ok? Vamos seguir? Autossabotagem. Bom, o que é autossabotagem? Quer dar mais uma explicação? Curtinha? São conceitos de psicologia, eu estou passando para ela, aproveitando, né? Explorando ela um pouquinho, que é
A Roseli também sabe, é outra psicóloga lá. Eu tô pegando ela, Roseli, que ela tá mais próxima. A sabotagem é tudo que a gente faz porque está dormente, não está consciente. Né? Ela está ligada a todo o comportamento do ego. Né? E por que sustenta uma autossabotagem? É a ignorância consciencial. Pessimismo né? seria? Pessimismo? Social sabotagem. É um ponto de vista, é um dos pontos de vista, a maneira como se enxerga uma autossabotagem. Vou te dar um exemplo, meu irmão. Quando você está... Meu irmão, Salve. São vários. Eu vou te dar um exemplo de autossabotagem que você vai entender fácil. Aconteceu comigo recentemente. Um cliente meu, há muitos anos, 20 anos atrás, ele foi na minha chácara, me encontrou. Poxa, ele era um rapazinho que não tinha sucesso nenhum, mas hoje ele é um empresário de imóveis e tal. Ele foi na minha chácara, falou assim, pô, vim te visitar. Poxa, eu fui na maior alegria, mas estava com um problema de faxina em casa, não pude dar uma atenção boa nele. Depois que ele foi embora, eu falei, nossa, eu me auto-sabotei. Por quê? O cliente me procura 20 anos depois e eu não dei atenção pro cara. Aí, ele tinha meu telefone, mas eu não peguei. E aí? Ou seja, eu me auto-sabotei. Por quê? A falta de confiança. Porque, poxa vida, a oportunidade estava ali. Eu não peguei. Aí, pô, agora como é que eu corro atrás do cara para pegar o serviço dele? Eu me auto-sabotei, percebeu? Quando você vai no shopping tomar um cafezinho, tá precisando de dinheiro, senta um cara do seu lado que trabalha com o mesmo assunto que você trabalha. Ah, não gostei da cara desse cara. Ele vai embora, você auto-sabotou você mesmo. Por quê? Era ali o cara que ia te trazer o dinheiro. Percebeu? Você se auto-sabotou. Isso é auto-sabotagem. Certo? E os físicos tradicionais, eles se auto-sabotam. Eu entendo que também se auto-sabotam, né, doutora? Porque, veja só, se eles só estudam fenômenos, não querem estudar a realidade última, eles estão se auto-sabotando. Por quê? Para não perder o emprego, eles se auto-sabotam. Mas, eu acho que o conhecimento da sequência desses estudos traz uma consequência muito maior. Então, quando você ultrapassa o degrau do Maslow lá atrás, é porque você já transcendeu. Você não precisa mais do anterior. Então, ele fica preocupado, o físico da matéria só fica preocupado em estudar fenômeno e não quer estudar a onda da espiritualidade. Então, ele não ganha dinheiro para isso. Mas Einstein não estudava só fenômeno. Uma parte da vida, sim. Depois que ele passou a entender, passou a conhecer como Deus pensa, né? Ele passou a entrar na mente de Deus, aí ele começou a acreditar. A questão não é a verdade, as consequências da verdade vão trazer. Exatamente. Você não vai poder. É aquilo daquela expressão popular, né? A consciência pesa quando deita no travesseiro. Exatamente. Quer dizer esse dito popular? É que quando você expande a consciência, quando você constrói um entendimento, não dá para você ficar sentado no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Você tem que mudar, porque a consciência vai cutucar para isso. Então, o inconsciente sabe disso, e aí ele auto-sabota. Exatamente. Não a verdade, mas o que ele vai ter que fazer com ela depois, que vai mudar a vida, quer queira, quer não queira. A partir do momento que vocês autopsicografia. a partir do momento que vocês adquirem esse conhecimento, vocês próprios começam a se cobrar. E se vocês não dão essa sequência, vocês estão se auto-sabotando. E a auto-sabotagem fere as leis do universo. Ferindo as leis do universo, você entrando na contramão, você tromba, a sua vida atrapalha, fica toda atrapalhada e não acontece mais nada. Percebeu? Bom, o que nós, os físicos tradicionais, não trabalham a autossabotagem? Porque só ficam no fenômeno. A espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade, talvez não a espiritualidade em si, mas os praticam a espiritualidade, tem a dificuldade em explicar como é esse sentir e esse mentalizar.
Esse sentir e mentalizar talvez traga autossabotagem na espiritualidade. É o meu ponto de vista. Vamos aprofundar nesse assunto. Maçonaria. Aqueles que estudam, que não praticam, estão se auto-sabotando. Para que você adquire um conhecimento se você não pratica? Certo? Conhecimento é poder, todos buscam. Lembra da escada de Maslow? Todo mundo busca conhecimento. Por quê? Porque todo mundo está no primeiro e no segundo degrau. Poucos estão praticando autoconhecimento e ultrapassaram o primeiro e o segundo degrau de Maslow. Porque a maioria está buscando poder. Certo? Agora, para buscar o poder, o que precisa fazer? Escravizar as pessoas. Para escravizar as pessoas, como é que faz? Mostrar para ele que não existe homens, não existe espiritualidade, só existe matéria. Que você é você e eu sou eu. Certo? Bom, quais são os elos de ligação? Para os três, ciência física tradicional, quântica, vácuo quântico. Só uma onda, só uma consciência permeia tudo, certo? Espiritualidade, Deus, Alá, Jesus, etc. Quais são os deuses? Único, Deus, centelha divina, tudo isso. O que é a centelha divina? Então, veja só, se Deus tem um pedacinho dentro de você, que é aquele átomo que está dentro de você, que é a centelha divina, aquele átomo, assim. Então Deus está fora, você precisa falar com ele fora. Se ele está dentro de você, fala com ele dentro de você mesmo. Vamos trazer isso para um exemplo prático, vai. Você é uma ameba no intestino de Deus. Se ele está dentro e fora de você, por que você precisa da religião para ir falar com ele? Religião? Religar. Religar o quê? Se já está tudo interligado. Então você precisa de religião? Cada um tem o seu critério. Essa é a minha reflexão, o meu pensamento. Ok? Maçonaria, princípio criador. A maçonaria entende que o criador, nós chamamos de grande realidade do universo, realidade e comportamento. A gente vem estudar para quê? Para trazer uma realidade melhor, para trazer um comportamento melhor para a humanidade. Os materialistas, o que acontece com eles? Eles ignoram a centelha divina, eles acham que não acreditam. Não tem Deus dentro do coração deles. Não tem. Aí por quê? Porque o ego está coberto a isso. A matéria se utiliza do ego para cobertar isso. Então mas eles usam essa parafernália eletrônica, né? Ou seja, não acredita na centelha, não acredita na onda, mas usa o celular. E o celular é feito do quê? Ele é um rádio transmissor. O que acontece com ele? A televisão, quando você põe lá na antena 1, você muda para outra. Como é que funciona isso? Aquilo lá é uma sequência que foi simplesmente nomeada. Vai ter 20 rádios lá. Mas a frequência está toda dentro do universo. Só mudar de frequência você muda de dimensão. Só mudar de dimensão você muda de encarnação. Perceberam que tudo está interligado? Segue. Bom, conclusão. Física quântica, espiritualidade e maçonaria, todas têm o mesmo objetivo. Através da ciência, entender a realidade e como funciona o universo. Pois a onda não desaparece, ela só se transforma. Só existe uma única energia, uma única consciência que permeia tudo. Luz, fótons. Isso, ciência, física quântica. Através do espírito, energia, entender como funciona a vida e a morte. Que não existe. Por quê? Ondas só se transformam. Ela não desaparece. Reencarnação, ou seja, tudo que existe no físico ou no ocultismo, qual é o objetivo? Iluminar. Iluminar para quê? Para se unificar com Deus. Não é isso que todo mundo almeja? Então, através dos estudos, prática, aperfeiçoamento humano, a maçonaria também busca energia, conhecimento, poder e espiritualidade. Vamos seguir, irmãos? Então,
Era isso que eu tinha que dizer para vocês, que o nosso objetivo na sequência, eu dei aqui uma pincelada, uma introdução, tá? Nosso objetivo é chegar aqui no 6º degrau, unificação com Deus. Aqui tem a bibliografia do pouco que eu pesquisei e coloquei. É isso. Muito obrigado. Isso é sempre para o nosso irmão.